Construído no fim do século XIX pelo Coronel Luiz da Rocha Sobrinho, um dos maiores plantadores de café do estado do Rio na época, esse casarão foi a segunda sede da antiga fazenda Bom Jardim, que deu nome ao pequeno município serrano. E essa é parte da história contada aqui na casa, que hoje é um museu. Pedro foi nosso guia para conhecer o espaço. A visita começa pela sala que conta um pouco da história dos ofícios realizados na época. A gente tem esse antigo balcão de comércio, que ele é um balcão de um dos primeiros comércios da cidade de Bom Jardim, ele tem pouco mais de 100 anos. E aqui em cima do balcão a gente tem alguns itens relativos ao comércio, temos essa calculadora, temos essa balança de precisão. A gente tem esse canto da sala que é dedicado ao ofício de escritório, que é desenvolvido até hoje, mas não mais dessa forma. Nesse canto a gente tem um pouco falando sobre o ofício de carpinteiro. Essa sala aqui conta uma parte importante da história de Bom Jardim. Com a instalação da fazenda na segunda metade do século XIX, esses maquinários aqui deram uma estrutura mais moderna para a produção do café. Foi então que, na época, a cidade começou a se destacar no ramo cafeeiro. A gente ilustra um pouco do processo de produção de café, desde o plantio até a colheita, secagem, moagem. Aqui nós temos um painel ilustrando a fazenda Goiabal, que é uma importante fazenda de produção de café aqui da região, ela fica no distrito de Barra Alegre. E aqui nesse móvel a gente tem algumas amostras de cafés que são produzidos na região até hoje. Temos alguns outros exemplos de moedores de café, um bule antigo. E aqui nesse painel a gente tem algumas fotos de fazendas de café antigas aqui da cidade. Algumas delas, infelizmente, não existem mais, mas a gente colocou a fotografia para mostrar a importância delas para a nossa cidade. Aqui só o destaque para a nossa fazenda Bom Jardim. Continuando a nossa visita, aqui também é possível conhecer um pouco da história política da região. Nós temos documentação referente a toda a evolução política da região, desde o início da colonização até a emancipação municipal. Foi nessa mesa que foi assinada a emancipação municipal, exatamente 130 anos atrás. Aqui temos outros itens que vieram da Câmara, como aquela urna. Ela não é uma urna eleitoral, ela é uma urna para a votação interna da Câmara. E aqui nós temos uma curiosidade também, é um livro, caixa, da Prefeitura Municipal de Vergel, porque Bom Jardim, por um curto período de tempo, ela mudou de nome e passou a se chamar Vergel, em meados da década de 1940. A sala de jantar faz com que a gente volte no tempo, se sentindo parte desse passado. Ele ainda está do jeito que estava, basicamente, quando a família ainda morava aqui. Então aqui nós temos a mesa de jantar posta, como era feito na época. Nós temos algum mobiliário também original da casa, do século XIX. Nós temos essa cristaleira, que também é original da casa, com algumas louças que também são da época. Essas pinturas elas estão sendo expostas em toda a sala e, pelas informações que a gente tem, elas estavam expostas até o final da década de 90, quando a casa foi reformada, e repintaram por cima. Os antigos quartos também trazem curiosidades sobre os hábitos do século XIX. Nós estamos no quarto do Coronel Luiz Correia, que foi o primeiro proprietário dessa casa e provavelmente a pessoa que construiu essa casa. Temos os guarda-roupas, o móvel toalete, cadeira de balanço, etc. Outro destaque que a gente dá aqui no quarto do Coronel é essa pia. Na verdade, todos os quartos da casa têm pias, porque como no século XIX não era comum terem banheiros nas casas, na parte interna, eles tinham isso aqui para higiene pessoal. Estamos entrando no quarto que a gente conhece como o quarto assombrado. Esse quarto, originalmente, ele foi usado pelo Coronel Luiz Correia como escritório e como naquela época não se tinha o hábito de colocar dinheiro em banco nem nada, ele guardava todo o dinheiro dele nesse cômodo e como a fazenda tinha muitos empregados, muita gente circulando, ele criou essa lenda de que o quarto era assombrado, que quem entrasse aqui ia ser amaldiçoado, para justamente limitar a entrada de pessoas nesse cômodo. Essa sala conta um pouco da história da família Correia da Rocha, tão importante para Bom Jardim. O destaque aqui vai para duas moedas que elas vieram do Engenho Central, Laranjeiras, que também foi um estabelecimento que pertencia à família. E o Engenho Central, na época, ele era como uma mini cidade, ele tinha comércio próprio, tinha até cinema, e lá dentro eles usavam moeda própria, que era, a gente tem aqueles dois exemplares ali. Ali nós temos uma saca do café Luco, que era o café que era beneficiado pela família. Ali nós temos uma garrafa do vinho
de laranja que era produzido nesse galpão aqui do lado da fazenda, que era o vinho Lágrima de Nossa Senhora, e também uma garrafa do gin de laranja, que também era produzido ali. E aqui, por último, nós temos uma lata e algumas caixas do caramelo Buzzi, que também foi um empreendimento da família, era uma fábrica de balas de caramelo que foi trazido do Rio de Janeiro para a cidade de Bom Jardim. Uma última curiosidade dessa sala é esse piano. Ele era realmente um piano que tocava sozinho, porque ele é como se fosse uma caixa de música gigante. E o que se conta é que o coronel, antigamente, quando esse piano veio para cá, ele, para assustar alguns hóspedes que vinham dormir na fazenda, ele fechava essa portinha aqui e de madrugada ligava o piano. Então as pessoas ficavam muito assustadas. Já nesse local, foi reproduzida a antiga igreja da cidade, com confessionário, altar, além de roupas e outros objetos que mostram as antigas tradições locais. Isso aqui simula como o altar da igreja era na década de 1950, depois ele passou por reformas e, por fim, a igreja foi completamente demolida no final da década de 90 para dar lugar à igreja que está lá hoje. Ao lado de fora da casa, a história continua. A gente tem o nosso bondinho, ele era ligado naquela máquina ali, e corria até a antiga ceva de porco da fazenda que ficava lá do outro lado. Quem quiser conhecer tudo aqui, de segunda a sexta a entrada é livre, mas para o fim de semana precisa agendar. O museu tem também o ProMemória, que é aberto para pesquisas. A gente tem um site onde a gente tem um acervo virtual para quem está pesquisando, então a gente não está só aqui fisicamente, as pessoas podem ter acesso ao nosso acervo presencial. Terminamos a visita encantados com esse passeio e também aprendemos bastante sobre a importante história de Bom Jardim e sua relação com a cafeicultura. A gente tem uma história muito legal até hoje viva com o café, né? Morreu há 2 anos, a gente fala que o nosso último barão do café, né, o Aloysio Hertal, o maior produtor de café sozinho no estado, né? E a gente tem o prazer de ter em Bom Jardim marcas como Vale do Café Montal, que estão no pódio dos melhores cafés especiais do Sudeste.